Hora zero. Sentado em seu escritório cercado por seus conselheiros mais confiáveis, Xi Jinping se sente pronto. Ao longo da última década ou mais, ele gastou bilhões e bilhões modernizando o exército da China. Sua nação agora possui cerca de 500 armas nucleares e construiu uma das maiores marinhas do mundo. Soma-se a isso o fato de que o exército da China tem o maior número de membros ativos, com 2.350.000 pessoas. Ele levará guerra aos Estados Unidos. Mas para isso, ele precisa coordenar com cuidado ataques em todo o Pacífico. Ele sabe que os Estados Unidos têm bases no Japão e na Coreia do Sul, cerca de 190 nesses dois países apenas, e uma marinha poderosa que, embora menor que a dele, tem muito mais poder de fogo. Um ataque frontal total aos Estados Unidos, sem cuidar desses problemas primeiro, seria suicídio. Ele precisa assegurar o Pacífico, priorizando à China uma rota para o continente americano. O ataque inicia sem o lançamento de mísseis. Começa na frente cibernética. Por anos, a China tem trabalhado em tecnologia cibernética que permitiria a ela invadir a infraestrutura americana e os sistemas de defesa militar, limitando a resposta da América a um ataque no processo. Ocasionalmente, a China é flagrada. Em dezembro de 2023, os Estados Unidos realizaram uma operação para interromper uma rede de roteadores, Small Office at Home Office, que a China havia assumido o controle usando a botnet KV para mascarar suas atividades de hacking. Isso foi infeliz para Xi, mas não vai impedir a primeira etapa do seu ataque. Xi aprova e inúmeros ciberataques são iniciados. Hackers chineses trabalham intensamente, mirando sistemas de água, redes elétricas e de comunicação dos Estados Unidos, com foco especial naqueles próximos a instalações militares estratégicas. Mais ataques ocorrem dentro das redes de empresas que fornecem serviços críticos para o exército americano, bem como ataques em sistemas e métodos de transporte que serão usados pelos Estados Unidos para entregar ajuda a Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Esse último passo é crucial. Para chegar aos Estados Unidos, a China precisa garantir passagem pelo Pacífico. Taiwan, que a China reivindica há décadas como parte da República Popular, é escolhida como o principal alvo. Ao garantir essa ilha, a China pode romper com as nações aliadas aos Estados Unidos no Pacífico, como Japão e Coreia do Sul, e abrir caminho para o continente americano. Primeira hora. Os Estados Unidos estão se desdobrando. Para hackers chineses não é estranho, mas nunca numa escala tão grande. O sucesso do país contra o Volt Typhoon, o grupo de elite de hackers chineses responsáveis pelos ataques KV Botnet, revelou que a China tem envolvimento em grandes redes. Sistemas ferroviários, de trânsito, marítimos, de água e oleodutos estavam ameaçados. Apesar da erradicação quase total do Volt Tycoon, a magnitude da interrupção nos Estados Unidos mostra que não era o único grupo de hackers que a China tinha em ação. A América persegue sombras por algumas horas, tempo suficiente para a China iniciar a próxima etapa do seu ataque. Xi Jinping dá o aval para a próxima e mais ousada parte de sua estratégia, ativando a Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo. O grupo tem cerca de 120.000 membros, que juntos operam 6 bases conhecidas de mísseis balísticos em toda a China. No entanto, a verdadeira força da Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo reside no grande número de mísseis que tem à sua disposição. Estimativas recentes do Instituto Naval dos Estados Unidos colocam o número em cerca de 4.000, todos capazes de atingir navios em movimento no mar, além de alvos terrestres estáticos. Xi precisará de ambas as capacidades. Ao planejar o ataque, ele enfrentou decisões difíceis. Ele sabia que um ataque contra Taiwan era inevitável, e a nação insular se tornou seu primeiro alvo. Começa uma barragem de mísseis, com apoio aéreo fornecido pelas bases recentemente atualizadas em Longxian, Jiangsu e Wuhan. Os 3 países estão apoiando a China com frotas de caças Shenyang J-16, lançando mísseis e enfrentando as defesas aéreas taiwanesas. Os ataques mais severos visam a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Numerando cerca de 200 navios, juntamente com 1.500 aeronaves e 150.000 militares, essa frota é a maior barreira que se interpõe no caminho das ambições de Xi para invadir os Estados Unidos. Ela cobre quase metade da superfície do mundo, da Antártica ao Círculo Ártico, abrangendo o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. A Xi não pode atingir tudo nessa frota, mas seu objetivo é enfraquecer estrategicamente a frota nas primeiras horas da sua nova guerra, eliminando a capacidade da América de responder rapidamente às suas ações. Para isso, ele precisa de um ataque de mísseis de 3 pontas. Ele precisa cercar as bases navais americanas no Japão, Coreia do Sul e Filipinas. É uma jogada arriscada.
Ataques de mísseis a essas nações certamente causarão danos colaterais, possivelmente trazendo as três para a guerra em apoio aos Estados Unidos. Mas a falha em atacar agora significa deixar quase 200 bases prontas para lançar um contra-ataque imediato apoiado por cerca de 79 mil tropas. Xi não pode correr esse risco. Multidões de mísseis DF-26 são lançados em direção às bases americanas no Japão e na Coreia do Sul. Cada míssil tem um alcance de 4 km e 0,01, garantindo que possam atingir seus alvos. Eles são acompanhados por mísseis de menor alcance, como o DF-16, por um motivo simples. Xi precisa de seus DF-26 para ataques mais distantes. Esses mesmos mísseis também compõem a segunda parte da barragem de mísseis da China, atacando mais próximo dos Estados Unidos. Mais são enviados voando para Guam, com destino às bases aéreas de Anderson em Yaegu e Naval em Santa Rita. Xi também lança o novo míssil de ponta da China para atacar o Havaí. O DF-27, um míssil hipersônico capaz de quase alcançar a costa leste dos Estados Unidos e evadir suas defesas, será a principal arma de Xi nos estágios iniciais de um ataque ao continente americano. Finalmente, o terceiro ataque, atacando navios americanos que estão atualmente no Pacífico. Entre os principais alvos estarão a pequena frota de cruzadores americanos próximos à China, incluindo o United States Ship Shiloh e o United States Ship Mobile Bay. Ao todo, são 9 desses navios, repletos de armamentos pesados e fortes defesas antiaéreas que a China espera eliminar ou danificar seriamente. Os alvos secundários incluem a maior frota de destroyers da Marinha dos Estados Unidos, com menos poder de fogo que os cruzadores do país, mas capazes de causar sérios danos à frota chinesa se não forem controlados. Há dezenas de alvos, e Xi sabe que não conseguirá eliminar todos, mas quanto mais puder destruir com mísseis agora, mais fácil será invadir Taiwan e posteriormente passar para a América. Porém, os mísseis de Xi não terão rotas diretas para o alvo. Apesar dos ataques cibernéticos terem deixado os Estados Unidos em apuros, isso não desativou os sistemas de defesa de mísseis do país. Os satélites de defesa do Sistema de Patrulha da América, supervisionados pela Força Espacial, detectam lançamentos de mísseis da China, permitindo ao presidente Joe Biden organizar as defesas do país. Entre os principais estão os interceptores terrestres, dos quais existem 44 ativos nos Estados Unidos atualmente. A maioria desses sistemas, 40, estão no Alasca, mas ainda podem destruir mísseis balísticos intercontinentais que viajam a cerca de 15 mil milhas por hora. Os outros 4 estão na Califórnia, mais próximos dos alvos havaianos da China, e serão responsáveis por fornecer a maior parte das defesas americanas contra o ataque de mísseis chinês. Há apenas um problema. E se algum dos mísseis contiver ogivas nucleares? Biden consulta seus assessores, que concluem que essa possibilidade é improvável. Satélites americanos indicam que mísseis estão em rota para atingir bases no Pacífico e no Havaí, sugerindo um ataque convencional. Se Xi fosse usar armas nucleares, seus mísseis balísticos intercontinentais estariam a caminho de Washington e outros locais estratégicos importantes no continente americano. A estratégia agora é clara: evacuar as tropas das zonas de ataque previstas e se preparar para o pior. Um contra-ataque virá, mas no momento os Estados Unidos têm que confiar em seus sistemas de defesa de mísseis. Do outro lado do Pacífico, Xi observa e espera, enquanto seus primeiros mísseis viajam em direção aos alvos no Japão e na Coreia do Sul. Ambos ativaram seus sistemas de defesa de mísseis para proteger as bases americanas, com a plataforma que eles lançaram ao lado dos Estados Unidos, no final de 2023, dando-lhes aviso prévio dos mísseis que a China lançou. Muitos mísseis chineses são abatidos no céu, caindo inofensivamente no Pacífico, mas seu grande número sobrecarrega as defesas. Okinawa é praticamente destruída. Como lar da maioria das forças militares americanas no Japão, foi o principal alvo desses ataques. Na base aérea de Kadena, mísseis choveram sobre os caças F-15 Eagle, aviões Sentinela, E-3 e tanques estratosféricos KC-135. Os últimos são alvos de grande importância. Eles limitarão a capacidade da América de reabastecer suas aeronaves no ar, restringindo-as a usar as bases que a China está atacando intensamente. O ataque matou milhares de soldados americanos, mas Xi sabe que as bases não estão totalmente fora de operação. Ele não pode lançar uma invasão terrestre ainda, então as equipes sobreviventes nessas bases poderão se reconstruir rapidamente para continuar servindo como pontos de lançamento para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele só precisa que eles fiquem fora de combate por alguns dias. Mais mísseis seguem em direção aos navios de guerra dos Estados Unidos, que estão posicionados no Pacífico. Esses navios são mais difíceis de atingir, pois não estão parados.
O comando americano ordenou a todos que se movessem erraticamente na tentativa de desviar dos mísseis chineses. A tática funciona em alguns casos, mas não em outros. A China consegue abater cerca de metade dos cruzadores e várias dezenas de destroyers americanos. Mais um sucesso parcial para Xi. Minutos depois, os mísseis DF-27 e DF-26 da China se aproximam do Havaí. Sistemas de defesa de mísseis da Califórnia abatem dezenas do céu, mas não conseguem fornecer cobertura completa. Muitos mais conseguem passar, atingindo navios, incluindo o United States Ship Frank E. Peterson e o United States Ship Hopper. E se esperava que seu ataque também eliminasse pelo menos alguns dos 13 submarinos estacionados no Havaí, mas não teve essa sorte. Apesar dos ataques cibernéticos destrutivos, os comandantes e tripulações dos submarinos receberam ordens para submergir, protegidos do bombardeio de mísseis, até que os Estados Unidos estivessem prontos para contra-atacar. Nas primeiras horas do conflito, a China já havia gasto quase um quarto dos seus 4.000 mísseis. Causou devastação nas bases americanas na Ásia, embora ao custo de atrair o Japão e a Coreia do Sul para a Guerra de Xi. A frota do Pacífico da América foi severamente enfraquecida, com os ciberataques de Xi também limitando a velocidade com que os Estados Unidos podem responder ao que ele vai fazer a seguir. O sucesso do ataque não foi total, mas foi suficiente. E 2. Tendo comprado algum tempo com seu ataque aos Estados Unidos, deixando seu principal inimigo em um estado temporário de desordem, Xi pode se concentrar em seu alvo imediato, Taiwan. A China passou o último dia bombardeando Taiwan com mísseis de curto alcance. O bombardeio foi bem sucedido em eliminar vários alvos, incluindo as ilhas menores ao redor de Taiwan, mas também enfrentou uma defesa firme do sistema de defesa aérea Patriot, feito pelos Estados Unidos estacionado na ilha, bem como os próprios sistemas de defesa de mísseis balísticos superfície-ar de Taiwan, o Skybow. Ainda assim, o bombardeio terá que acabar em breve, se apenas porque Xi quer enviar tropas terrestres para tomar a ilha. Ele não pode arriscar matar seu próprio povo em situações de fogo amigo. Após um bombardeio de 24 horas, no qual a China gasta centenas de mísseis, Xi avalia o dano que causou. Os ataques às bases ultramarinas e à América atrasarão a marinha em chegar ao Estreito de Taiwan. Os mísseis disparados contra Taiwan enfraqueceram suas defesas navais, enquanto aviões de combate de Longxian, Jiangsu e Huan ocupam a força aérea do país. Ele está pronto para desembarcar tropas em Taiwan, mas encontra um problema. Suas opções de desembarque são limitadas. Isso se deve em parte às ações da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Ela vem se preparando para um ataque da China há vários meses, especialmente após Pequim se tornar mais audaciosa ao conduzir operações militares e navais no Estreito de Taiwan. Quando os mísseis começaram a voar, Tsai enviou ordens para posições defensivas em toda a ilha. A leste, Taiwan se beneficia de sua extensa rede de penhascos. Tsai antecipa que Xi procurará bloquear esse lado da ilha com sua marinha, mas é improvável que lance uma invasão total pelo leste. Mesmo assim, os soldados são colocados em alerta para se prepararem para combater tropas terrestres que possam tentar escalar os penhascos, com gradientes de no mínimo 15%. Se preciso, as tropas terão ordens de destruir as rotas nos penhascos que levam ao continente. Seu foco principal é no oeste de Taiwan. Como a costa mais próxima da China, será o ponto de entrada na ilha. Tsai coloca os 15 principais portos e ancoradouros da costa em alerta máximo, ordenando sua destruição caso forças chinesas se aproximem. Tsai não pode permitir que a China estabeleça presença naval em Taiwan se houver invasão. Então existem as praias de Taiwan. Todas estão fortemente fortificadas, com quaisquer tropas chinesas que conseguirem desembarcar, tendo que atravessar dezenas de defesas carregadas de arame farpado, apenas para ter alguma esperança de alcançar as estradas que levam a Taipei. As águas dessas praias têm menos de 15,2 metros de profundidade, impossibilitando que a China desembarque tropas em massa. Precisa percorrer boa parte do trajeto antes de transferi-los para embarcações menores, tudo isso sob risco de mísseis taiwaneses. Essas águas também estão repletas de minas rasas, com as praias também contendo espinhos anti-desembarque que impedirão os tanques da China de avançar. Se o pior acontecer, Tsai pode destruir as estradas que levam a Taipei pelo oeste, obrigando as tropas chinesas a enfrentar terrenos desafiadores para alcançar a capital de Taiwan. Tsai vai transformar isso em uma guerra de atrito, e isso é uma má notícia para Xi. Dia 3. Os Estados Unidos estão quase prontos para contra-atacar a ofensiva inicial da China. Antes, Biden usa seu chapéu diplomático ao se preparar para explorar uma fraqueza-chave no plano de Xi. Um dos maiores desafios da China na guerra é econômico.
O país depende fortemente da importação de mercadorias, gastando 2 trilhões e 56 bilhões sozinho em 2023. Biden passou os últimos 3 dias organizando pesadas sanções contra a China, com a rede de aliados da América enfim produzindo resultados. A China terá dificuldades para importar mercadorias e equipamentos dos Estados Unidos e será cortada de seus parceiros comerciais europeus, que concordaram em não negociar com o país, criando um bloqueio durante a guerra. Esse bloqueio se estende ao petróleo. A China importa 11 milhões e 800 mil barris de petróleo por dia para se manter funcionando. A Rússia é responsável por aproximadamente 19% do petróleo comprado anualmente pela China. Contudo, 81% vem de países como a Arábia Saudita, aliados dos Estados Unidos, aproveitando a pressão diplomática e as preocupações de nações asiáticas em relação à expansão chinesa. Biden consegue cortar a maior parte do petróleo que chega à China. A Rússia fornecerá para Xi, mas não o suficiente para cobrir o grande déficit causado pelas sanções americanas. Devido à guerra de Putin na Ucrânia e às sanções enfrentadas pela Rússia, ele não pode arriscar o comércio com outros países apenas para apoiar a China. Xi não esperava isso. Ele agora enfrenta uma paralisação. A China precisa derrotar os Estados Unidos em meses. Caso contrário, seus recursos serão drasticamente reduzidos na luta que iniciaram. Dia 4. Com sanções aplicadas e rotas comerciais sendo cortadas, o próximo passo de Biden é dialogar com seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Afinal, a China atacou diretamente a América em seu próprio solo ao lançar mísseis no Havaí. Também atacou bases militares americanas no exterior, o que também seria um ataque aos Estados Unidos. Tudo isso joga a favor de Biden por um motivo. Artigo 5 da Carta da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o artigo, se um membro ou aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte sofrer um ataque armado, todos os outros membros o considerarão um ato de violência contra si mesmos. Em suma, o ataque chinês aos Estados Unidos envolveu a maior parte da Europa no conflito. Biden tem cooperado com a Organização do Tratado do Atlântico Norte desde que detectou os mísseis chineses. Isso o prepara para usar o poder de 31 nações, incluindo o que sobrou das defesas dos Estados Unidos. O ponto focal do contra-ataque é óbvio: o Estreito de Taiwan. Tsai falhou em tomar Taiwan com seu bombardeio de mísseis e agora enfrenta um longo conflito, perdendo milhares de soldados diariamente nas tentativas de desembarcar nas praias de Taiwan. Mesmo que ele rompa as defesas de Taiwan com um grande número de soldados, suas tropas enfrentarão uma árdua guerra urbana, lutando ferozmente por cada rua conquistada. Xi não esperava isso. Essa guerra de atrito dá tempo aos Estados Unidos e aliados para prepararem um ataque. A estratégia é combinar os recursos navais da América com os de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, bem como as marinhas da Coreia do Sul, Japão e Austrália. Este último também será um ponto focal do contra-ataque, já que a China negligenciou destruir as bases que a América estabeleceu na Austrália. Os Estados Unidos enviam uma frota de navios, incluindo a maior parte de seus 11 porta-aviões, rumo ao Estreito de Taiwan. Eles são acompanhados por um dos porta-aviões do Reino Unido, o Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, carregado com jatos Typhoon FGR-4 e F-35B Lightning. O Canadá compromete metade de suas 12 fragatas, e o Japão envia a maior parte dos seus 36 destroyers em apoio à causa americana. A Coreia do Sul hesita. Está feliz em apoiar os Estados Unidos, mas também tem que estar atento à Coreia do Norte, que pode ver o ataque da China como uma oportunidade para guerrear com a Coreia do Sul. Se a Coreia do Sul comprometer seus recursos navais ou aéreos com a América agora, ela se deixa aberta a ataques. Biden entende isso, resultando no papel da Coreia do Sul de vigiar a Coreia do Norte para garantir que ela não se envolva no conflito. E agora, os Estados Unidos têm uma força aliada de combate capaz de lutar contra a China no mar ou no ar. A frota zarpa. Segunda semana. Xi tem atacado Taiwan sem sucesso. Tentativas de desembarque de tropas em Taiwan são recebidas com mísseis e combates ferozes nas praias. Sim, ele está lentamente desgastando essas defesas, mas para cada vitória que ele alcança, Taiwan destrói uma estrada ou desmorona um túnel, obrigando suas tropas a desviarem por terrenos difíceis até Taipei. Os poucos que chegam à capital de Taiwan são destruídos em combate urbano. Isso deveria ter sido uma vitória rápida. Tinha que ser. Cada dia que a China não controla Taiwan é outro dia em que as contraofensivas americanas se aproximam.
2 semanas após lançamentos de mísseis, Xi enfrenta a perspectiva de ativos navais e aéreos americanos alcançando o Estreito de Taiwan. Pior ainda, eles são apoiados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte e pelo Japão, nenhum dos quais quer ver a China ganhar mais influência, seja no Pacífico ou nas Américas. Ainda pior para a China, sua marinha, embora maior que a americana, não se iguala em poder de fogo puro. Apesar de Xi ter destruído quase 2 dúzias de destroyers americanos com mísseis, ainda restam 68 para enfrentar cerca de 20 a mais do que a China tem. E embora a China tenha mais corvetas e barcos de patrulha, nenhum deles resistirá ao combinado poder de fogo naval, sendo levado ao Estreito de Taiwan. Pior ainda para Xi, a América tem um trunfo na manga, sua tática do dragão rápido. Recentemente, os Estados Unidos reformaram algumas aeronaves de carga para que possam lançar paletes de mísseis de longo alcance. Cada palete pode ser abastecido com 30 mísseis de cruzeiro Air-to-Ground Missile CENTO e 58 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, que têm um alcance entre 229 e 1.118 milhas, dependendo de qual versão do míssil é lançada. Empilhados nas aeronaves MC-130J da América, que Xi não visou por não considerá-las uma ameaça, esses paletes começam a lançar mísseis de cruzeiro sobre o Estreito de Taiwan. Esses mísseis têm 2 propósitos. Se atingirem um navio chinês, suas ogivas penetradoras, WDU-40 e 2B de 449 kg, podem destruir facilmente a maioria dos alvos. Mesmo que não acertem, uma grande barragem de mísseis lançados ao mesmo tempo confundirá os sistemas de defesa dos maiores navios de guerra da China e das 3 bases aéreas de onde partem os caças chineses. Enquanto as defesas de mísseis estão ocupadas com a enxurrada de mísseis de cruzeiro Joint Air-to-Surface Standoff Missile direcionados, podem eliminar alvos. Aliados mudam o rumo da batalha no Estreito de Taiwan. Segundo mês. Xi perdeu a passagem clara para Taiwan que estabeleceu durante sua invasão inicial. Ele continua enviando tropas ao continente, apesar de cada desembarque enfrentar as defesas taiwanesas e ataques das marinhas dos Estados Unidos e aliados. Pior, ele perdeu a superioridade aérea. Na verdade, ele nunca a teve de fato. Os 142 caças F-16 de Taiwan, apesar de atualizados, podem ser tecnologicamente inferiores aos J-20 da China. O sistema Infrared Search and Track integrado ao J-20 o torna muito mais eficiente em rastrear e eliminar alvos em comparação com o F-16. Tsai estava ciente disso e do apoio vindo dos Estados Unidos. Ela usou seus F-16 e táticas de guerra urbana e de praia para atrasar a China e impedir que enviasse centenas de milhares de tropas para Taipei, em vez de tentar derrotá-la. No momento, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte estão presentes no Estreito de Taiwan, repelindo as forças chinesas de volta para a China. Os constantes bombardeios de mísseis nas bases aéreas de Longchan, Jiangsu e Huan as deixaram praticamente inutilizáveis, dificultando a China colocar novos caças no ar tão rápido quanto antes. Os porta-aviões americanos, dos quais 8 estão no Estreito de Taiwan, podem comportar cerca de 75 caças cada, totalizando 600 quando em plena capacidade. Com a estratégia do dragão rápido, a América e seus aliados estão neutralizando cada ataque que a China tenta. Não demora muito para que a marinha americana corte a passagem para Taiwan. Cortadas de seu alvo, as forças navais e aéreas da China iniciam uma retirada, abandonando os poucos milhares de soldados chineses ainda em Taiwan. Eles serão eliminados pelas forças de Taiwan em Taipei, assumindo que eles cheguem lá. Com os Estados Unidos agora firmemente entrincheirados no Estreito de Taiwan, eles conseguem desembarcar tropas nas praias da ilha para atacar por trás as forças chinesas remanescentes. É um movimento de pinça letal que logo põe fim à invasão de Xi. Porém, nem tudo foi fácil para os Estados Unidos. A China usou sua poderosa frota de submarinos, liderada pelos 6 submarinos nucleares da classe Chang, para destruir 2 porta-aviões americanos. É uma perda significativa, visto que esses porta-aviões abrigavam cerca de 150 caças. Mas os submarinos da América são igualmente letais. Apesar de ter menos submarinos que a China, 60 contra 78, suas tripulações são mais bem treinadas e têm menos alvos para atacar. Ambos os porta-aviões da China, trazidos para o conflito devido aos ataques americanos às suas bases aéreas, são eliminados, minimizando o impacto da China pelo ar. Xi tem que enfrentar uma possibilidade muito real. Ele está prestes a perder esta guerra. Mês 3. A China recusou-se a ceder à força avassaladora aplicada sobre ela. A marinha do país está em péssimo estado, com apenas uma frota de barcos de patrulha e poucos corvetes e fragatas restantes para proteger sua costa.
Xi chamou seus navios de volta, antecipando uma invasão dos Estados Unidos ao continente chinês. Xi falhou em tomar Taiwan. E ao atacar diretamente os Estados Unidos, ele apenas descobriu que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte levam o artigo 5 muito a sério. O mesmo se aplica a outros aliados, como Japão e Coreia do Sul, que apoiaram os Estados Unidos devido às alianças militares e por não desejarem a expansão da influência chinesa no Indo-Pacífico. Xi sabe que calculou mal. Ele agora enfrenta um grande desafio. Ele lança armas nucleares. A China tem cerca de 500 armas nucleares, bem como mísseis balísticos intercontinentais, capazes de alcançar os Estados Unidos. Os mísseis CSS-4 Mod 2 Mod 3 do país dele poderiam fazer o trabalho graças ao seu alcance de 8.000 milhas. O DF-41 também pode acertar o alvo, pois é capaz de viajar quase 7.500 milhas. Mas Xi pensa melhor sobre isso. Lançar suas armas nucleares contra os Estados Unidos significaria uma resposta à altura. Embora os mísseis balísticos intercontinentais, Minuteman III da América, não tenham o alcance dos mísseis chineses, os submarinos e bombardeiros aéreos do país poderiam lançar bombas nucleares por toda a China se provocados. No final, a China é obrigada a se render. Embora seu exército seja um forte adversário para os Estados Unidos e possa até derrotá-lo, não consegue resistir a uma frente unida tão poderosa. Taiwan se mostrou mais forte do que Xi esperava, com sua invasão fracassada impedindo os planos de alcançar o continente americano. E com a maior parte da Europa, devido à organização do Tratado do Atlântico Norte focada nele, não há como negar que foi sobrecarregado. Adicione a tudo isso os efeitos das sanções e bloqueios comerciais que a América criou dentro de dias após ele começar sua guerra, eles lentamente minaram o moral do povo chinês, resultando neles estarem prontos para a rendição. A América vence a guerra, mas a um alto preço. Os Estados Unidos levarão anos para reconstruir sua marinha devastada pela guerra e, junto com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, estarão muito envolvidos em impor restrições militares à China no futuro próximo. No entanto, provou-se o impacto que sua abordagem cooperativa para a defesa pode ter em uma batalha contra um de seus maiores rivais, desafiando qualquer potência militar que ouse atacar os Estados Unidos. Em alerta no processo. Este é apenas um dos muitos cenários possíveis que poderiam ocorrer se a China e os Estados Unidos entrarem em guerra. Isso é otimista a favor dos Estados Unidos, mas o que a China poderia fazer para impedir que essa sequência de eventos ocorra? Eles aconteceriam de qualquer forma, ou você acha que os Estados Unidos podem ter dificuldades para receber o apoio de que precisam da Organização do Tratado do Atlântico Norte e dos seus aliados na Ásia? Conte-nos sua opinião nos comentários abaixo. Confira o plano da Marinha dos Estados Unidos para vencer a China na guerra ou assista a este outro vídeo.